Olá, muito bom dia. Estas já são imagens desde o centro de treinos do Futebol Clube do Porto no Olival, com tudo preparado para os habituais 15 minutos abertos à comunicação social. O staff e a equipa técnica azul e branca já prepararam tudo para então este treino, onde já é visível a presença dos jogadores do Futebol Clube do Porto, reunidos também ali sob a liderança de Vítor Bruno. Alguns jogadores também ainda acabam por chegar para então dar início a este treino. Mais uma sessão de trabalhos. Em vista está o jogo contra o Hoffenheim, a terceira jornada da fase Liga da Liga Europa, que tem lugar amanhã, quinta-feira, a partir das 8 da noite, no Estádio do Dragão, no momento em que os jogadores já começam com a habitual corrida inicial deste treino. É possível também vermos nas imagens de Filipe Lobão essa mesma corrida dos jogadores liderados por Vítor Bruno, que, como eu disse, preparam mais uma jornada da Liga Europa. Como já sabemos, Marcano e Zaidu e o Wendel mais recentemente fazem parte deste boletim clínico. Marcano e Zaidu recuperam de lesões de longa duração, já o Wendel é a baixa mais recente. O lateral saiu aos 25 minutos do duelo da Taça de Portugal contra o Sintrense, depois de ter sofrido uma concussão, por isso poderá ou não ser baixa para este jogo da Liga Europa. Mais tarde também, com as declarações de Vítor Bruno em conferência de imprensa, vamos poder saber se o técnico do Futebol Clube do Porto conta ou não com o lateral brasileiro. Dar nota que, apesar da lesão de Marcano, o defesa central não está inscrito na UEFA, por isso não poderá, mesmo que recupere, integrar o grupo nestes jogos da Liga Europa, mas acompanha o grupo sempre também nestes duelos. Falo, por exemplo, da ida do Espanhol juntamente com a equipa na deslocação ao terreno do Bodo Glimt na primeira jornada desta fase Liga da Liga Europa. Um homem também importante para este plantel azul e branco. Marcano, que, como já disse, está a recuperar de uma lesão já há algum tempo. Falar deste Futebol Clube do Porto Hoffenheim, que, como já disse, é a terceira jornada da fase Liga da Liga Europa, que se joga amanhã a partir das 8 da noite no Estádio do Dragão. É de resto a segunda jornada consecutiva na Liga Europa em casa para os Dragões, perante o seu público. Damian Silvestchak é o árbitro desta partida. O árbitro de 32 anos vai liderar uma equipa totalmente polaca, ou seja, também ele é polaco. Este árbitro dirigiu a Supertaça da Polónia em 2021-2022 e vai estrear-se em jogos da equipa sénior do Futebol Clube do Porto, depois de ter arbitrado um embate dos Sub-19 em Madrid, diante do Atlético, em 2022-2023. Na presente temporada esteve na derrota do Sporting Clube de Braga em Atenas, frente ao Olympiacos, na segunda jornada da Liga Europa. No momento em que os jogadores também já terminaram essa habitual corrida, fazem agora exercícios com bola, como é também normal, os guarda-redes treinam à parte, treinos mais específicos para a sua posição. Falando do momento atual do Futebol Clube do Porto, os Dragões, que vêm de uma vitória diante do Sintrense por 3-0 na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Foi o primeiro jogo depois da paragem para as seleções. Golos de Galeno, Ivan Raim e Tiago Jaló nessa partida da Taça de Portugal. Foi de resto a estreia do defesa, Tiago Jaló, uma estreia que não poderia ser melhor, uma estreia com golo também importante aqui para o defesa do Futebol Clube do Porto. Como eu disse, foi o primeiro jogo depois da paragem para os compromissos internacionais. O Futebol Clube do Porto teve vários jogadores ausentes do Olival durante sensivelmente 2 semanas para essa paragem. Falo de Diogo Costa, Samu, Denis Gul, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Gabriel Braz, Eustáquio e Marco Gruites. Agora estão todos às ordens de Vítor Bruno e poderão ser escolhas do técnico portista para este embate da Liga Europa frente ao Hoffenheim. Falando do percurso do Futebol Clube do Porto nesta fase Liga da Liga Europa, os Dragões somam uma derrota e um empate. O Desire diante do Bodo Glimt,
na Noruega e o empate no Estádio do Dragão frente ao Manchester United, numa partida eletrizante em que os Dragões conseguiram a cambalhota no marcador. No entanto, com um golo nos minutos finais, o jogo viria a ficar empatado a 3 golos. Destaque aí também para Samu, que marcou 2 dos 3 golos dos Dragões. Ele é de resto o melhor marcador dos Dragões e da prova. Um golo na Noruega e, como eu disse, 2 golos diante do Manchester United no Estádio do Dragão. Em relação e falando no cômputo geral, Galeno é o melhor marcador dos Dragões, mas tem aqui a particularidade de ainda não ter conseguido marcar na Liga Europa. Tem agora essa oportunidade frente ao Hoffenheim esta quinta-feira a partir das 8 da noite no Estádio do Dragão. Falando deste Hoffenheim, é uma equipa alemã que disputa, como é óbvio, a Bundesliga. Neste momento é o 14º classificado desse mesmo campeonato. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É uma equipa que marca muito, mas que também sofre muito. Na Bundesliga, 13 golos marcados e 17 sofridos. No cômputo geral, e falando de todas as competições em que o Hoffenheim está inserido, falo de Liga Europa, Bundesliga e também da Taça da Alemanha, são 18 golos marcados e 20 sofridos. As maiores referências nesta altura no ataque desta equipa alemã são, por exemplo, o Marius Butler e Kramaric. São neste momento os jogadores com mais selo de golo, se assim o podemos dizer. Têm 5 golos marcados até então e poderão ser as maiores ameaças desta equipa que atua na Bundesliga. Esta equipa, que é liderada por Pellegrino Matarazzo desde 2022, o técnico de 46 anos já tinha sido treinador adjunto desta equipa do Hoffenheim em 2018 e também orientou o Sub-19 em 2017, portanto muita história entre Pellegrino Matarazzo e o Hoffenheim. É um treinador norte-americano que detém dupla nacionalidade italiana, mas que enquanto treinador está ligado desde sempre ao futebol alemão. Aqui também tiramos aqui um pequeno raio-x a esta equipa do Hoffenheim, que na Liga Europa tem um empate e uma vitória, empata uma bola diante do Midtjylland na Dinamarca. Já o triunfo foi em casa na Alemanha frente ao Dinamo de Kiev por 2-0. É este então o percurso até então do Hoffenheim, que vai defrontar o Futebol Clube do Porto esta quinta-feira a partir das 8 da noite no Estádio do Dragão, a 3ª jornada da fase Liga da Liga Europa, e é de resto o primeiro encontro de sempre destas duas formações, portanto também se fará história porque Futebol Clube do Porto e Hoffenheim vão se defrontar pela primeira vez. Depois deste treino, como também já é habitual, haverá ainda a oportunidade de ouvirmos Vítor Bruno e um jogador em conferência de imprensa. A conversa com os jornalistas está agendada para as 5h30 da tarde, na sala de imprensa do Estádio do Dragão. Pode, claro, e deve acompanhar tudo em direto e na íntegra no Porto Canal. Continuamos por cá, no Olival, a observar também este treino, um dos últimos antes desse embate contra o Hoffenheim. Os jogadores continuam, claro está, a fazerem exercícios com bola, os guarda-redes, como eu disse, também à parte, a treinarem exercícios mais específicos da sua posição. Dar destaque também, como disse no início deste direto, para os jogadores que estão ausentes. Falo de Marcano, que no boletim clínico desta terça-feira treinou de forma condicionada. Zaidu realizou treino integrado condicionado e o Wendel realizou o tratamento. Estes eram os 3 jogadores que estavam ao serviço da equipa médica a quando das informações do boletim clínico recebido esta terça-feira, ou seja, ontem. Portanto, poderão ser 3 baixas para Vítor Bruno neste duelo. Vamos ficar a saber isso também com as declarações do técnico portista em conferência de imprensa neste jogo entre o Futebol Clube do Porto e Hoffenheim. Essa conferência de imprensa que está agendada para as 5h30 da tarde na sala de imprensa do Estádio do Dragão. Vítor Bruno e um jogador vão prestar declarações
aos jornalistas na antecâmara desta terceira jornada da fase Liga da Liga Europa. O Futebol Clube do Porto quer, claro, conquistar a primeira vitória nesta fase da Liga Europa perante os seus adeptos, num estádio em que se prevê pintado de azul e branco, com os adeptos apoiarem a equipa liderada por Vítor Bruno. Os jogadores que de resto continuam a fazer exercícios, estes 15 minutos de treino abertos à comunicação social. Um dos últimos treinos para a recepção à equipa da Bundesliga, o Hoffenheim, que, como já fizemos aqui uma espécie de raio-x, é neste momento o 14º classificado da Bundesliga. É uma equipa forte, que sofre muitos golos, mas que também marca bastantes. Marius Butler e Kramaric são talvez os jogadores a ter em atenção, uma vez que são neste momento os atletas desta equipa alemã com mais golos na presente temporada, isto falando, claro está, do Campeonato Nacional, da Bundesliga, também da Taça da Alemanha e da Liga Europa. Tem cada um 5 golos marcados. Como disse, o Futebol Clube do Porto chega a este encontro depois da paragem para as seleções. Vários jogadores do Futebol Clube do Porto tiveram em destaque nas respectivas seleções. Falo, claro está, de Samu, que conseguiu um póquer ao serviço da seleção espanhola de sub-21, ele que está de regresso ao Olival e às ordens de Vítor Bruno. O Futebol Clube do Porto que chega então a este encontro depois de uma vitória para a Taça de Portugal, carimbou a passagem à fase seguinte da Prova Rainha. O Futebol Clube do Porto, que é o detentor deste título da Taça de Portugal, uma vitória por 3-0 diante do Sintrense, num encontro que se disputou na Amadora, no estádio José Gomes, casa então que foi emprestada ao Sintrense para realizar esta partida. Golos de Galeno, Ivan Reim e Tiago Jaló. Tiago Jaló que se estreou com a camisola do Futebol Clube do Porto e logo com um golo, ele que selou então o resultado final desse jogo diante do Sintrense. O Futebol Clube do Porto também, claro está, ficará hoje a conhecer o próximo adversário da Taça de Portugal. Realiza-se hoje na Cidade do Futebol também esse sorteio para a próxima eliminatória da Taça de Portugal. Deveremos estar nos minutos finais também deste treino, ainda assim continuamos aqui a observar tudo aquilo que os jogadores estão a fazer nestes 15 minutos abertos à comunicação social. Recordo que depois deste treino haverá ainda a oportunidade de ouvirmos Vítor Bruno e um jogador em conferência de imprensa. A conversa com os jornalistas, como eu já disse, está agendada para as 5h30 da tarde na sala de imprensa do Estádio do Dragão. Poderá acompanhar tudo na íntegra através do Porto Canal. Futebol Clube do Porto que vai então, tal como o Hoffenheim, disputar a terceira jornada da fase Liga da Liga Europa. Amanhã, quinta-feira, a partir das 8 da noite no Estádio do Dragão, a segunda jornada para a Liga Europa consecutiva para os Dragões a jogarem em casa. Sempre importante também jogar diante dos seus adeptos e no Estádio do Dragão, certamente. Esta partida, como eu disse, será liderada por uma equipa totalmente polaca no que toca à arbitragem, e fica por aqui também este treino aberto. Estes 15 minutos à comunicação social terminam agora, como eu disse, e para fechar também este direto, haverá ainda a oportunidade de ouvirmos, claro, Vítor Bruno e um jogador.
a partir das 5h30 da tarde, na sala de imprensa do Olival, do Estádio do Dragão, assim é que é, pode acompanhar tudo a partir das 5h30 no Porto Canal.